Beleza, pessoal? Professor Jandir, nós vamos estar trabalhando com a disciplina de História e vamos estar trabalhando então hoje a questão da chamada União Ibérica. O que foi essa União Ibérica? Então essa União Ibérica foi a unificação dos dois reinos, de Espanha e Portugal, entre 1580 a 1640. Então nesse período o reino português estava sob domínio espanhol. Com a morte do rei Dom Sebastião, ele que não tinha nem filhos e nem irmãos, Portugal acabou ficando sem nenhuma pessoa para assumir o trono. Claro que havia outras pessoas, elementos portugueses que tinham, mas vamos ver como é que isso veio chegar. E, claro, alegando então parentesco com Dom Sebastião, o rei espanhol, Filipe II invade o reino português e anexa a Espanha. Então veja, então, Filipe da Espanha, ele é realmente neto do antigo rei espanhol, ou avô de Dom Sebastião. Então aí nós vemos aí um mapa, podem ver um mapa aí, a Península Ibérica, onde nós temos na Europa, Portugal, bem como Espanha. E fazendo fronteira aí, França, mas os únicos países que fazem, então, basicamente, que fazem parte da chamada Península Ibérica, são Portugal e Espanha. Então, claro que essa unificação vai trazer consequências para as colônias americanas, principalmente para o Brasil. Os holandeses eram inimigos dos espanhóis e quando há essa unificação entre Portugal e Espanha, claro que os holandeses não vão ficar nada contentes porque eles perdem todo o transporte do açúcar brasileiro. Nesse momento, já não é mais os portugueses que transportam o açúcar português, e sim as companhias holandesas. Eles estão fazendo quase que, vamos dizer assim, terceirizaram o transporte do açúcar português. E é claro que eles não vão ficar nada contentes com essa unificação aí, porque os espanhóis e os holandeses são inimigos, e acabam, então, a Holanda invadindo o Brasil. Nós vamos ver, então, como é que se dá todo esse processo aí. Então, são causas aí da chamada União Ibérica. Nós vamos aí, em 1580, nós vamos ver que Portugal e Espanha são os grandes países do mundo, são os países hegemônicos do mundo. Eles têm os grandes impérios coloniais. Eles estariam ocupando espaço que hoje Estados Unidos e a China estão ocupando no mundo. Então, hoje os grandes países, os países hegemônicos, hoje são quem? Estados Unidos e China. Nesse momento, em 1580, quem domina o mundo? Portugal e Espanha. Estão vendo no mapa aí os grandes impérios. Em verde, o Império Português e em alaranjado, o Império Espanhol. Dom Sebastião, ele era, portanto, representante da chamada dinastia de Avis, a mesma que centralizou a monarquia em Portugal em 1385 com Dom João I. Então, Dom Sebastião ele é parente próximo de Dom Sebastião. Se não me engano, bisneto de Dom Sebastião. E ao longo dos 2 séculos, então, Portugal vai se tornar o grande império do mundo, se expandindo quase que com todo o redor do globo. Dom Sebastião assume o trono aos 14 anos, mas na verdade ele se torna rei aos 3, com a morte do pai. O pai dele morre uns poucos dias antes dele nascer. Eu não lembro agora o nome do rei. Ele nem chegou rei, porque ele vai substituir o avô. Então o pai nem vem se tornar rei. Então ele se torna rei com a morte do pai uns dias antes do seu nascimento. Logo que ele nasce, então já se torna rei. Aos 3 anos, quando o avô vem a falecer, ele já se torna rei. Em 1578, ele é um mulei. Mohamed, ele vem solicitar ajuda para recuperar o trono que ele tinha perdido no Marrocos. Marrocos é uma região próxima ali, vocês vão pegar o mapa, você pode observar que Marrocos está
nessa região aqui, ó, nessa região próxima aqui de Espanha e Portugal. E claro que eles, nessa tentativa de ajudar esse vizinho, então, para manter o controle sobre essa região aí. Convicto, então, que ele é o grande capitão de Cristo, ele organiza uma nova cruzada e contra os mouros na norte da África. E, infelizmente, ele acaba vindo a falecer na Batalha de Alcácer Quibir, aos 24 anos, em 1578. Esse desastre vai ter consequências piores para o país, pois coloca a sua independência em risco. E, é claro, o resgate de todos os sobreviventes ainda agrava as dificuldades financeiras por qual Portugal já vem passando. A Batalha de Alcácer Quibir é chamada de Batalha dos Três Reis, pois não só D. Sebastião morre nessa batalha, mas os dois sultões que estão brigando pela região também acabam morrendo. Muhammad II, bem como Abu Marwan, acaba também morrendo então nessa batalha. Então os três reis que lutam nessa batalha acabam falecendo, acabam morrendo, e é por isso que essa batalha também é chamada de Batalha dos Três Reis. E essa sucessão do trono, como é que fica? D. Sebastião, nós já vimos aí, não tem irmãos, ele é filho único, pois o pai morre antes mesmo dele nascer. Ele não tem... O pai já está morto, ele já assume o trono do avô, e o trono, então, acaba ficando vago. O trono, então, passa ao cardeal Dom Henrique. Quem é Dom Henrique? Dom Henrique é um seus tios, irmão do antigo rei. Porém, Dom Henrique já é o quê? Um senhor idoso. Ele já tem por volta de 72 anos. Então, ele já é um senhor velho. E por ser um cardeal, ou seja, por ser um clérigo, ele também não tem filhos, ele não tem herdeiros. Então, acaba criando um problema aí para Portugal. Infelizmente, Dom Henrique acaba morrendo em 1580. E agora, quem será o sucessor? Quem será o rei de Portugal? Os netos de Dom Manuel, que era o rei ou avô de Dom Sebastião. Aí nós temos alguns candidatos. O primeiro é Felipe II. Já é o grande rei da Espanha. Ele, claro, ele tem apoio da alta nobreza, bem como também do alto clero. Claro, que cada um quer aí a sua rapinha. E, claro, também a burguesia busca apoiar Dom Felipe, pois eles querem aí ascender ao comércio espanhol. Ele descende pelo lado materno de Dom Manuel, então ele é neto de Dom Manuel, o antigo rei português. Avô também de Dom Sebastião, a qual herdou o trono. Nós temos também Catarina de Bragança. Infelizmente, ela, mesmo sendo a mais próxima do reino, infelizmente nós estamos em 1578, ou seja, é uma sociedade totalmente patriarcal, machista, e ela não tem, então, apoio de ninguém para ascender aí ao trono português. Há também Dom Antônio, ou prior de Crato. Ele é filho ilegítimo de infante Dom Luís, filho de Dom Manuel I. Ele é neto, então, de Dom Manuel, só que ele é um filho ilegítimo, pois prior é uma designação clérica, ou seja, ele é um religioso, então ele realmente não podia ter filhos, ele nem casar poderia. Mas, tendo ele mesmo assim, casado, não tendo casado, mas sendo ele filho e herdeiro, ele busca então ascender ao trono. Porém, ele acaba sendo derrotado na Batalha de Alcântara no mesmo ano, acabando ter que se exilar em Paris.
Porém, ele vai continuar durante toda a sua vida buscando aí, então, a restauração da independência do seu país. E, infelizmente, ele não consta como rei de Portugal, mesmo sendo aclamado como rei pela população. Então, a população o aclama como rei, porém, ele não consta como rei de Portugal, mesmo na historiografia. Claro que a grande maioria do conselho vai apoiar Felipe, nós já vimos algumas razões aí, porque tanto o clero, tanto a alta nobreza, como a burguesia, cada um queria algo, vamos dizer, em troca para apoiar Dom Felipe na sucessão, mesmo sendo ele um rei já vizinho, ou seja, ele era rei da França. Ele tem o título de Felipe II na França. Claro que então por meio da força, pois ele derrota seus inimigos, e também comprando tanta nobreza lusa, Felipe então consegue se impor como rei em Portugal. Então ele é coroado Felipe II na Espanha e como Felipe I em Portugal. Ele então ele é reconhecido como rei pelas chamadas Cortes de Tomar. E iniciando-se então a Casa dos Habsburgos, a chamada dinastia filipina em Portugal. Então é um rei com duas coroas, porque realmente ele não chega a unificar os dois países como um só. Os dois países mantêm-se independentes. Então nós vamos nesse momento, entre 1580 a 1640, nós vamos ter a grande expansão da Espanha como grande país hegemônico no mundo, pois nós vamos ter aí a exploração das minas de prata na América Espanhola, que compreende desde o México a América, a Terra do Fogo. Ou seja, agora toda a América, exceto a América do Norte, pertence a Felipe II. E é claro, durante todo o século XVI, com todo esse dinheiro, todo esse poder econômico, que acaba também obtendo poder militar, a Espanha se torna a nação mais poderosa do mundo, ou pelo menos da Europa. E aí nós vamos ver no mapa toda a expansão da União Ibérica, ou toda a região controlada por Felipe II. A Europa, América, África e Ásia. E como é que fica então Portugal durante toda essa chamada União Ibérica? Então, claro que, como já vimos aí, Felipe preferiu então adotar uma política conciliatória. Ele mantém então os países separados, ele não chega a unificar o país como um só, então não há uma unificação. Vai manter a autonomia, a lei, bem como também a língua e toda a estrutura administrativa portuguesa. Vai assegurar grandes vantagens à alta nobreza que apoiou desde o início, então, a desejo da coroa. E, claro, vai manter o transporte dos escravizados na África para a América na mão dos portugueses. Uma das mais significativas alterações para o Brasil será, então, essa divisão, vamos dizer assim, do Brasil em dois. Nós vamos ter, na região norte, a criação do Maranhão. Nós vamos ter, então, a colônia do Maranhão, com sede em São Luís, e a colônia no Brasil, com sede no Rio de Janeiro. E é claro que, nesse momento, através de todas essas questões de enrolação que nós vimos aí, nós vamos ter as chamadas invasões holandesas. Essas invasões holandesas nós vamos ver, então, na próxima aula. Então, por hoje é isso, pessoal, e até a próxima.